Abra sua Bíblia em Lucas, por favor. Lucas no capítulo 1, no versículo 26. A narrativa de Lucas narra para a gente como se deu o nascimento de Jesus. Lucas é um dos historiadores mais detalhista sobre o nascimento de Jesus. E no capítulo 1, versículo 26, ele começa descrevendo como foi o nascimento do nosso Senhor. Diz assim: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada por um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir estas palavras, perturbou-se muito e se pôs a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, e a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria, vamos ler juntos, sabe? Aqui que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Vamos orar, queridos. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Pai, pela tua palavra. O Senhor deixou escrito, foi para que nós, de alguma forma, celebrássemos. O Senhor deixou escrito, registrado, para que o teu povo tivesse conhecimento de como começou a história da nossa salvação aqui na terra. Por isso, Pai, nesta hora, que a tua palavra, Senhor, seja luz para os nossos corações. Fortaleça a nossa fé e nos faça, Senhor, crer como nunca que para Deus nada é impossível, segundo as suas promessas. Amém. Por mais que os anos passem, Senhor, por mais que venham as circunstâncias adversas, as tuas promessas permanecem infalíveis, permanecem de pé, firmes para sempre. Louvado então seja o teu nome nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos. Poder sentar. Louvado seja o Senhor. Queridos, por que Jesus é um rei diferente? Por que cantamos nessa noite que Jesus é um rei diferente? Por que cantamos que só Jesus é um rei que se diferencia de todos os outros? Quais as principais características que o faz ser diferente? Será simplesmente porque ele nasceu num lar pobre, numa vila pobre, num bercinho de palha, no coxo de animal? Será que esse é porque a cidade onde ele cresceu, onde ele se desenvolveu, era uma cidade menor que existia? O que faz de Jesus um rei diferente? A Bíblia vai deixar claro, uma das maiores preocupações das Sagradas Escrituras é deixar claro quem é Jesus. A compreensão de quem é Jesus trará luz a toda a Bíblia. Quando você para ponderar e pensar na pessoa, na obra, na vida
na grande pregação que ele deixou, na missão que ele veio realizar. A gente entende todo o Evangelho, a gente entende toda a vida, a gente entende tudo o que já há ao nosso redor. Compreender Jesus como alguém único, como alguém que veio ao mundo com uma missão inédita que ninguém poderia cumprir em seu lugar. 1 Coríntios 13 fala que se eu desse o meu corpo para ser queimado, se eu doasse, se porventura eu fosse rico e doasse todas as minhas riquezas para as pessoas pobres, mas se isso não tivesse amor, de nada adiantaria. E não havia nessa terra, meus irmãos, acredite, nenhum ser humano que tivesse algo para dar a Deus, e que Deus o recebesse de bom grado em troca da sua salvação. Não havia e não haverá e não há homem nenhum no mundo tão rico, tão cheio de bens, de posses, que possa comprar a sua salvação. No meio da história vem Jesus. Ele rasga a história no meio, dele para frente é uma nova história. Ele é único pela sua titularidade, o título que ele recebe é de Messias, é o Cristo, é o Salvador. Ele é único na história que vem ao mundo, implanta um reinado que dali para frente ninguém mais conseguirá deter. O seu reino não terá fim. As características de Jesus como um rei diferente, como uma pessoa singular que pisou nessa terra, são muitas, mas dentre elas eu posso destacar ali nesse texto aqui com vocês algumas. Primeira delas, Jesus é a única pessoa que é a profecia e o profeta ao mesmo tempo. Ele é profeta e tudo ao seu respeito, todas as profecias a seu respeito se cumprem nele. Nunca existiu ninguém assim, que falasse algo e ele mesmo cumprisse, que tudo que ele falasse fosse cumprido de maneira cabal, de maneira perfeita, tudo. Quando Jesus na cruz brada, meus irmãos, e diz: tudo está consumado, é uma realidade no céu e na terra. Ele consuma, ele conclui, ele é o amém a todas as profecias, a todas as promessas que existiam. Jesus é a resposta a tudo que se existe de promessa, a tudo que se existe de profecia. Ele cumpriu nele mesmo tudo que você possa querer ou precisar saber a respeito do Senhor nosso Deus. De maneira que Jesus, ele é o profeta perfeito, mas não é somente isso, ele é a profecia encarnada. Tudo que disseram sobre ele, inclusive o que Isaías falou, Isaías diz lá, há 700 anos de Cristo, ele vai dizer: olha, ele é o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Ele é o Deus que vai nascer numa manjedoura envolta em panos, de uma virgem imaculada. De maneira que, meus irmãos, Jesus é um rei diferente, é alguém diferente, porque ele tanto é a profecia, a palavra dada, a palavra de Deus, como ele também é o profeta. Ele encarna a profecia, ele chama para si essa responsabilidade de cumprir toda a palavra de Deus. O Antigo Testamento, queridos irmãos, é um eco dizendo: aí vem um rei, vai nascer alguém muito grande, vai nascer alguém muito forte, e o seu reino jamais se acabará. O Novo Testamento é essa resposta concisa, dizendo: o rei chegou, o reino de Deus está entre nós, a salvação está aqui. Ele está aqui entre nós em carne e osso. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Esse é Jesus, um rei diferente, porque ele tanto é o profeta como ele é a profecia. Amém, irmãos? Amém. O texto também nos declara, da narrativa do nascimento de Jesus, que ele tem consigo algo que nenhuma outra pessoa teve. Jesus, meus irmãos, é Deus. O texto nos diz que ele é Deus. Ele é Deus conosco.
Ele é o Filho de Deus, ele emanou de Deus, logo ele também é o Filho de Maria. Ele nasce do ventre de Maria, ele é formado dentro do ventre de Maria. O que se percebe é que Jesus é Deus, mas também ele é homem. Ele está ali no ventre de Maria e está sendo gerado por quem? Pelo Espírito Santo. Quando se pensa assim, entendemos que Jesus, ele consegue unir aqui duas coisas. Ele consegue unir o eterno e o tempo. O único que era eterno entra no tempo. O único que habitava na eternidade agora vem e entra no tempo. Ele mergulha no tempo. Ele não vivia com dias, com meses, com anos, mas agora ele entra no tempo. E diz a palavra do Senhor em Gálatas 4:4 que na plenitude dos tempos veio Jesus. No tempo certo. Isso acontece porque agora a eternidade, aquele que é eterno, se funde com o que é tempo, o que é transitório, o que é marcado por dias, horas, minutos. Isso é um mistério para nós e a gente nunca viu alguém fazer uma façanha dessa. Ninguém jamais uniu o eterno ao tempo. Ninguém que está no tempo já está no eterno e uniu as duas coisas, nem vice-versa. Mas Jesus, ele é o único e existente como ele é, por causa que ele consegue unir a eternidade junto ao tempo. E ele não perde nenhum, nem perde o outro. Ele está aqui, ele está lá, ele está em todo o universo, ao mesmo tempo ele se faz carne, ele habita entre nós, ele funde essas duas dimensões, tempo e eternidade, de maneira graciosa. Pedro diz que antes da fundação do mundo, Jesus Cristo já foi crucificado e derramado seu sangue por nós, antes que existisse o mundo. Isso é próprio de quem habita na eternidade, onde não há amanhã, não há passado, tudo é um presente. Mas agora o Filho de Deus entra no tempo. Ele vai ter que crescer, anos e anos, meses e meses, ele vai ter que desenvolver, ele vai vivenciar com o tempo. E este é um casamento que só o nosso Deus consegue fazer. Ele une a eternidade ao tempo. O que para Deus podia ser 1000 anos, mas pode ser como um dia. E um dia pode ser como 1000 anos. De maneira que misteriosamente o nosso Senhor, ele é o único rei diferente, porque ele une as duas coisas. Ele une o céu à terra, a eternidade ao tempo, de maneira muito graciosa, resultando disso grandes bênçãos para a gente. Amém, irmãos? Amém. Hoje nós podemos dizer que estamos no tempo, é dia 24 de dezembro de 2023, porém nós temos a plena convicção que viveremos eternamente. Nós temos a convicção da nossa salvação. Nós temos dentro de nós a eternidade, nós temos dentro de nós o tempo que estamos imergidos nele. Porém, Deus em Cristo Jesus tornou isso possível e isso se estendeu a nós. Hoje nós somos pessoas que um dia vão morrer, mas também temos a convicção que nós ressuscitaremos com Cristo. E nós estaremos nos braços do Senhor por toda a eternidade. Amém? Essa é uma graça que o Senhor nos conquistou e nos abençoou. Mas uma mais importante característica que faz de Jesus um rei diferente é a graça de que ele nasceu de uma virgem naturalmente. Nasceu sem parteira. Maria teve suas dores de contrações de parto, tal como qualquer mulher num parto natural teria. E Jesus nasce. Mas o anjo vai tirar a dúvida dela. E qual é a dúvida de Maria? Como vai ser isso? Se eu não conheço homem algum, nunca fui tocada intimamente por homem algum, se eu não sou ainda mulher, sou virgem, como será isso? E o anjo dá a sua explicação, que eu acredito que ele se esforçou um bocado para explicar algo tão miraculoso. Ele teria que trazer um clareamento para Maria. Maria tem que explicar a Maria o que ia acontecer. Como é que seria isso? Ela tinha que saber. No versículo 35 do Lucas 1, ele vai dizer: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. O ente querido que há de ti nascer será chamado Filho de Deus.
Acredito, meus irmãos, que essa explicação aqui é uma explicação que explica, mas não satisfaz, porque como é que isso ia acontecer? Mas vocês lembrem-se que as coisas de Deus, para nós que somos limitados aqui, não tem explicação tão detalhada. Maria vai ser alvo do poder de Deus, e nela vai ser gerado um ente, um ser que nunca antes existiu. Descerá sobre Maria o Espírito Santo, diretamente o Espírito Santo, ou seja, Jesus, o Filho de Deus, vai ser a primeira pessoa que nele habitará o Espírito Santo. Até então o Espírito Santo possuía as pessoas, se apossava das pessoas, mas depois se retirava. Em Jesus vai ser a primeira pessoa, o primeiro ser humano que vai nascer, em que nele habitará, viverá dentro dele o Espírito Santo. A palavra envolverá com a sua sombra é uma palavra que tomará Maria como se fosse envolvendo ela por todos os lados, com todos os cuidados. Um poder que vai cuidar de todos os detalhes para o milagre acontecer. Jesus, então, em outras palavras, é 100% Deus, Filho de Deus. Ele também é 100% homem. Ali está o único na história que se viu Deus homem. Você não vai conhecer nenhum Deus pagão, nenhum Deus grego. Você não vai conhecer no politeísmo nenhum Deus. Jamais houve um Deus que se tornasse homem, sendo Deus, e sendo Deus tornasse homem. Enfim, se ele se fundisse nessas duas naturezas, de maneira que nenhuma das duas perdesse a sua essência. Jesus Cristo é diferente, um rei diferente, porque ele nasce de uma virgem, ele nasce naturalmente, como um bebê indefeso, sendo formado no ventre de uma mulher, de uma virgem, mas ele é gerado pelo Espírito Santo de Deus. O anjo deixa claro, ele será chamado Filho de Deus. Aqui está, meus irmãos, a maior singularidade, a maior diferença entre Jesus e todos nós. Ele é Deus homem. Ele é Deus que se veste de pele humana. O Deus invisível que ninguém viu até hoje, agora se torna visível. O Verbo que estava oculto no Pai, agora vem, toma forma humana e se mostra. Ele vai crescer, ele vai desenvolver naturalmente, mas dentro dele habita o Espírito Santo. E a pessoa, o ser humano que é Jesus, é alguém de uma singularidade nunca antes vista. Amém? Por isso que o anjo vai dizer para Maria: para Deus não haverá impossíveis. Pois o maior milagre que deveria acontecer já aconteceu. Deus se fez carne, habitou entre nós e veio para nos salvar. Amém? Não existe milagre maior do que esse, meus irmãos. Deus une a eternidade de um homem, de um ser humano, a eternidade de um Deus. Deus une a incapacidade de um ser humano limitado, indefeso, um bebê, mas nele está habitando o Espírito Santo de Deus com o seu poder, e ali se funde na história essas duas naturezas. Como o homem Jesus, ele se cansa, ele dorme, ele chora quando vê seu amigo morrer. Como homem, ele está lá com fome, e está lá com sono, dormindo no barquinho no meio das ondas. Mas como Deus, ele acalma o vento, ele acalma o mar. Como Deus, ele anda sobre as águas. Como Deus, ele perdoa pecados de gente paralítica. Como Deus, ele faz maravilha, ressuscita mortos. Ele toca em leprosos e não é contaminado. Ele expulsa a lepra. Como Deus, queridos irmãos, ele vai à cruz como homem e como Deus, e ali paga o preço pelos nossos pecados. E por isso hoje nós estamos aqui, porque Deus, o nosso Pai, se fez carne e habitou entre nós. O nosso Natal de maneira nenhuma pode ser pisca-pisca. O nosso Natal de forma nenhuma pode ser reduzido a uma árvore
a um presente. O nosso Natal de maneira nenhuma é uma ofensa ao nosso Deus. Reduzir o Natal a uma coisa material, uma coisa física. O Natal é a celebração do maior milagre que já podia acontecer. O Deus invisível, soberano, infinito, poderoso, se tornar alguém indefeso, frágil, aos cuidados de um outro ser humano também incapaz. Natal é a celebração de Deus homem, vindo ao mundo para tornar possível o que ninguém poderia tornar possível, a nossa salvação. Por isso, meus amados irmãos, nesta noite, que a nossa celebração em Jesus Cristo do Natal seja levada para todos os nossos dias, seja levada para cada manhã que nós possamos acordar. Se você acordou mais uma manhã, entenda, ali está acontecendo o Natal. Deus está renascendo dentro de nós. Deus está renascendo em nossos corações. É isso que Ele quer. Se Ele já promoveu o maior milagre que podia ter, que é a encarnação do Verbo de Deus, o próprio Deus encarnado em nosso meio, então agora Deus quer tornar possível também que você a cada dia seja aí renovado no que Ele é na sua vida. Jesus abriu há pouco uma vez e disse: eu e o Pai somos um. Ele está em mim e eu estou nele. Nós somos um só. Coisa que a gente não compreende na sua essência, mas a gente crê que Jesus é Deus e que Ele habitou entre nós e que Ele hoje nos deu a graça de vivenciarmos, meus irmãos, o maior milagre. O que aconteceu com Jesus no ventre de Maria foi o maior milagre que existiu, que é o Deus se transformando em carne. Mas também um dia aconteceu em nós esse mesmo milagre. Deus pegou aquele homem pecador que você era e fez nascer um novo homem. A Bíblia chama isso de novo nascimento. Te deu uma nova vida. E que vida é essa? A vida dele, a vida de Deus. Ele veio habitar em nós. João 3 diz que quem não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. João 3,6 declara que o que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. João 1,13 diz: os que nasceram de Deus não nasceram da vontade da carne, do sangue, do homem, nasceram da vontade de Deus. O milagre da encarnação em Jesus Cristo, Deus sendo homem, acontece na vida do servo do Senhor quando ele recebe um novo nascimento. Porque no novo nascimento você morre e Deus nasce em você. Você recebe a vida de Deus para habitar em sua vida. E como Paulo dizia: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora, vivo ela na fé do Filho de Deus que me amou e morreu por mim. Portanto, meus irmãos, Natal é encarnação. Natal é Deus se fazendo presente, é Deus renascendo. Natal é Deus fazendo o meu ser, as nossas vidas serem renascidas de novo. E a cada manhã isso se torna uma realidade mais convincente, mais real, mais profunda. E olhe, os dilemas, os problemas, as afrontas que nós enfrentamos, as grandes dificuldades deste mundo não podem sucumbir, não podem deter o que Jesus está fazendo dentro de nós. O novo nascimento que Ele produziu está em ascensão, está em desdobramento dentro das nossas vidas, de maneira tal que aquele que começou a boa obra vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Você está me ouvindo? Diga amém. Amém. Se Jesus começou uma boa obra de novo nascimento em nossa vida, esta obra vai se expandir. Lucas diz que Jesus crescia em graça, em sabedoria diante de Deus, diante dos homens. E assim também é a descrição de uma vida que nasceu de Deus. Cresce, só cresce, ela vai crescendo. Nada neste mundo é capaz de deter, como Paulo diz em Romanos 8: nada nos separa do amor que está em Cristo Jesus. Nada nem ninguém. Não há força, não há poderes, nem deste mundo, nem do mundo vindouro. Nada nos separa do amor que está em Cristo Jesus. Hoje é Natal, queridos. É o dia da gente celebrar um amor verdadeiro, um amor sincero, um amor que se despiu do seu manto real e veio aqui para nos salvar. Feliz o dia em que Jesus chegou no mundo.
porque foi nesse dia que começou a mudança no rumo da nossa história. Você nem existia, mas Deus já via você. Ele já te amou e te salvou e te abençoou para hoje você estar aqui. Eu não sei a sua trajetória até chegar até hoje aqui, mas tenha certeza de uma coisa, nós temos convicção de uma coisa: o Senhor tem trilhado com você na sua trajetória. E desde os pequenos detalhes até as maiores complexidades da sua vida, Deus está no controle de cada uma delas. E Ele está movendo a sua mão poderosa para completar, guiar a sua vida até o final. Porque se Ele começou, Ele vai completar. Amém? Diga essa frase para o seu irmão: se Ele começou, Ele vai completar. Essa é uma frase de esperança, é uma frase de fé, é uma frase de convicção, meu irmão. Porque se Deus começou uma boa obra, essa boa obra, para contrariar tudo e todos, ela vai terminar, ela vai concluir. Deus vai ser glorificado, Deus vai ser exaltado. Natal é milagre, Natal é cura, Natal é libertação, Natal é vida nova, Natal é Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor nos abençoe com sua palavra. Obrigado, meu Jesus, pela palavra que vem a nós de maneira dosada, de maneira muito poderosa. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é o Deus vivo, é o Deus que se manifestou em carne, é o Deus que, mesmo sendo um homem, se vestindo de homem, como servo humilhado, como servo que serviu a todos, mas o Senhor deixou aqui marcas que ninguém jamais teve. Meu Deus, nesta noite, que nosso coração seja compungido a nos humilhar diante de Ti e reconhecer que Tu és o Deus Todo-Poderoso, Tu és o Deus soberano, vivo, altíssimo, digno de toda a nossa adoração. Tu és digno, Senhor, de todo louvor. Não existe outro Deus tão grande, tão poderoso, tão tremendo como Tu és, Senhor. E nós somos prova viva da Tua grandeza, do Teu amor, das Tuas misericórdias. Nós estamos aqui como prova viva de quem Tu és, Senhor. O mundo não reconhece, o mundo não sabe, o mundo está cego, o mundo está tateando no escuro, pensando que está indo para bons caminhos. Senhor, nós somos privilegiados porque a luz brilhou em nossos olhos, a luz brilhou em nosso caminho, e quem estava perdido foi achado, quem estava condenado foi salvo da condenação, quem estava nas trevas foi iluminado e viu a grande luz, Jesus Cristo. Nós temos tudo hoje, Senhor, para Te dar graças, para Te louvar, para Te bendizer, para declarar que Tu és o Deus da nossa vida. Não importa como está a nossa vida hoje, se Tu és o Senhor dela, se Tu és o dono da nossa vida. Não importa como está o nosso coração hoje, meu Senhor, se Tu és o Deus que está no comando da nossa vida. É bem certo, meu Pai, que o Senhor estará com muita graça em cada um dos Teus servos, para conduzir em vitória, para conduzir em graça, para conduzir em livramento, em total graça e misericórdia da parte do Senhor. Pai, receba a nossa gratidão nesta noite, por tudo que Tu és para nós, por tudo que o Senhor é, o que o Senhor tem feito, o que o Senhor vai fazer em nossa vida. Que o Senhor seja adorado, glorificado e exaltado em todo o Teu povo aqui hoje, nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus, glórias a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos.